Dessa vez vamos falar de algo um pouco mais prático. Claro que vão ter nossos momentos um pouco mais teóricos e teólogos eventualmente, mas um pouco de praticidade às vezes nos faz bem. E enquanto eu crio o roteiro dos outros vídeos, me faltam ideias, sugestões são sempre bem-vindas. Vamos falar do básico, reserva de emergência. Reserva de emergência, o que é o conceito, né? Qual que é o conceito, o contexto, o que é, aonde eu aplico, de que forma, como é que eu junto, qual que é o valor. Vamos falar sobre isso. A reserva de emergência nada mais é do que um valor, né? Um valor em que você vai guardar para determinadas emergências, né? E o que seria emergência? Emergência eu costumo definir como algo previsto, mas imprevisível. É possível de acontecer, eu consigo prever, né, que aquilo é possível de acontecer, então eu sei que algo pode acontecer naquela magnitude, mas eu não consigo tangibilizar quando, no dia 24/7/2025, eu não consigo. Tenho essa dificuldade realmente de tangibilizar o quando. Partindo da premissa que eu consigo prever, mas eu não consigo acertar a data, né, eu preciso montar algum tipo de reserva para que eu esteja preparado para este momento de imprevisibilidade prevista, né? Então, esse é o conceito da reserva de emergência, mas quanto? E eu até entendo que no começo da nossa jornada, para muitos aqui que estarão nos assistindo, é muito fácil, é só pegar um dinheiro que você tem guardado e colocar em um determinado lugar, ponto. Virou reserva de emergência. Mas para muitos, principalmente quando estão no início da jornada, e naturalmente eu também passei por esse início de jornada, cara, é complicadíssimo montar a reserva de emergência no começo. E parece que é uma eternidade, que o negócio nunca acaba. Nossa senhora, é uma jornada sem fim. Mas depois que você atinge esse objetivo da reserva de emergência, vocês vão ver que as coisas ficam muito mais simples, né? E a gente pode até tomar muitas das decisões com pouquíssima preocupação, com bastante foco e eventualmente sem pensar nas conclusões que aquela decisão a gente pode nos levar, né? Então, isso garante bastante estabilidade na nossa vida. Estabilidade de objetivos, estabilidade de decisões. E isso nos ajuda muito a pensar com clareza. Então, uma reserva de emergência, ela é isso. Agora, quanto? Cara, cada livro você vai ler um valor. Mas eu quero te dar alguns parâmetros, porque você precisa entender a especificidade da sua vida para dimensionar o quão estável ou instável a sua vida é. Para, portanto, definir qual que é o range, né, qual que é o valor financeiro que você deve guardar. No começo, eu sempre falo, vamos montar 6 meses de reserva, a gente dá um rush ali, foca realmente naquele objetivo nos primeiros 3 meses, porque eu sei que existe uma ansiedade. E quando a gente atinge os primeiros 3 meses de reserva, a gente faz o quê? A gente começa a dividir um pouco para reserva e um pouco para investimento, para essa pessoa ter uma ambientização, aproveitar a jornada para aprender algumas coisas. E que 3 meses, eu estou falando 3 meses, 6 meses, de acha isso? Eu estou falando de média de despesa mensal. Então, a reserva de emergência, você já entendeu o conceito, mas ela é constituída através da soma das médias de despesas. Então, se a minha média de despesa dos últimos 6 meses, por exemplo, é de R$ 15.000, portanto, um mês de reserva de emergência é equivalente a R$ 15.000. Porque nos últimos 6 meses a minha média trouxe para R$ 15.000, a minha média de gastos mensais. Beleza. Dito isso, a gente vai precisar montar faz um rush, os primeiros 3 meses, esquece investimento, esquece qualquer coisa. Dá uma reduzida nos gastos daquilo que for possível, veja coisas que você tem em casa que você pode vender, liquidar, desfaz dessas merdas e aproveita
para ver oportunidades que eventualmente você não está vislumbrando de receita, ganhar algum dinheiro. O que você consegue fazer para tangibilizar e para dar velocidade? Você é médico, você é empresário. Cara, o que você pode fazer de imediato para levantar grana fácil? Fácil. Então, o foco da reserva de emergência ela é sempre 100% nos primeiros 3 meses. Eu faço assim. E do terceiro ao sexto mês, eu costumo fazer um balanço entre 60% para reserva, 40%, 70% para reserva, 30% para investimento. Para aproveitar a jornada do investidor, para que ele tenha algum contato com investimentos. Não é o ideal, muita gente vai me criticar, mas paciência, tenho mais o que fazer. Eu aproveito esse tempo para dar tempo de jornada, tempo de tela para o investidor entender quais são os veículos de investimentos. Então, eu separo uma pequena beiradinha para que ele faça investimentos depois do terceiro mês que ele guardou de reserva de emergência. Ponto. E aí, eu estou te contando aqui um pouco da jornada dos primeiros 6 meses, né? Mas quanto que efetivamente você tem que ter? E aí você vai passar para uma análise mais pessoal sua. Quanto mais instável é a sua receita, maior é a quantidade de meses que você precisa guardado de reserva. Portanto, se você é um procurador público, há de combinar que a sua instabilidade é muito pouca. Muito pouca é foda, mas é pouca. Vamos falar assim que talvez entre 6 e 12 meses, apenas um ano de reserva, né? 12 meses de reserva, que é meio que todo mundo fala, seja suficiente. Mas talvez, até pelo fato de ser procurador público, todo mês pinga na conta, facilzinho, você ganha 40, 50, 60 mil por mês, talvez 12 meses seja muito, 6 meses seja suficiente. Então, perceba que não existe uma regrinha, 2 mais 2 são 4. Mas a gente tem uma consciência, a gente usa o cérebro para pensar. Agora, um outro caso, você é empreendedor, igual eu. Você é advogado, também sou advogado. Sua receita no mês você pode comprar um carro, no outro mês você pode comprar uma bicicleta. Existe uma instabilidade de receita muito grande. Há de combinar comigo que 6 meses de reserva não seria suficiente. 12 meses seria? Cara, talvez não. Então, qual que é a frequência em que sua renda ela oscila? Eu levo até 12 meses para ter uma renda maior, então para ter aquela paulada de receita em um determinado mês e compensar os meses mais baixos, mais tempo, menos tempo. Então, assim, quanto maior a instabilidade de receita na sua pessoa física, né, maior é a quantidade de meses que você tem que ter de reserva. Eu, na minha condição de advogado de empresário, eu entendo que, ao meu ver, 24 meses é o ideal. É o ideal. 24 meses ali atende perfeitamente. Mas talvez por outras prioridades, a gente possa decidir de tomar algum determinado risco de vou montar somente 12. Não, 12 meses aqui é um negócio que eu consigo trabalhar. Para eu pegar essas sobras ou mais e investir em outras coisas. Eu prefiro dar prioridade. Porque se eu ver que no primeiro mês eu precisar daquela reserva, né, em um determinado mês eu precisar de um mês de reserva, eu vou de imediato tentar contornar a situação e já não vou deixar que essa reserva ela vá se corroendo. Né? Então seria mais ou menos nessa pegada. Então, você entendeu o que é reserva? É para se preparar para algo previsto, mas que você não consegue definir quando. Vai acontecer quando. E outra coisa, acabar o gás, pelo amor de Deus, né? Isso não é para usar reserva de emergência. Mas um acidente né? Um acidente é algo que é previsto, é possível de acontecer, mas é imprevisível, você não consegue definir quando. É uma doença, o seguro de vida está ali, você tem um plano de saúde para poder te ajudar, para não gastar altas fortunas com UTI. Então hoje eu pago o plano de saúde só pela UTI, minha preocupação é só com internação, o resto está acomodado. Porque o custo de uma internação na UTI é absurdamente alto, né? Então, você entendeu o que é, você entendeu o quanto, você já entendeu como é que você soma. Como é que eu chego no valor da reserva? Você vai somar com base nos últimos 6 meses de gastos, pelo menos os últimos 6 meses, pode ser mais, os últimos 6 meses de gastos.
divide para 6. Qual que foi a sua média? R$1.000 por mês, então um mês de reserva equivale a R$1.000. Ponto. Quanto que eu tenho que guardar? Os primeiros, você vai guardar provavelmente entre 12 e 24 meses. Maior instabilidade de receita, busca 24. Mas você pode tomar um risco de fazer com 12. Se você é um procurador público, é um seletista também, pode ser o caso, apesar que você pode ser demitido em qualquer momento e não existe estabilidade no mundo. Mas se você é um seletista, você recebe todo mês, a qualquer momento você pode ser demitido. Se você for demitido, e aí, faz como? Como é que paga a conta? Por isso você tem que ter a reserva. Então, talvez 12 meses seja suficiente. Muito provavelmente 12 meses é suficiente. No começo, cara, é muito difícil você fazer. Então, o que você foca? Nos primeiros 6 meses. Então, você vai pegar ali 6 meses de reserva. Com esses 6 meses de reserva, a gente foca quase que 100% nos primeiros 3 meses. Nos primeiros 3 meses, foco somente em reserva. Você não vai investir, esquece investimento. Você vai botar somente na reserva de emergência. E depois dos 3 meses, para você aproveitar a jornada, para investir também e aproveitar para aprender sobre investimentos, você faz 70-30 ou 60-40. 70% do que você vai investir vai para a reserva e o restante você faz algum tipo de investimento e você aprende. Agora, Rodrigo, você falou tudo isso, não entendi quanto, como, mas onde que eu coloco? Eu vou sempre utilizar veículos de liquidez e rentabilidades atreladas à taxa Selic. Então, hoje no Itaú, por exemplo, você tem lá o CDB-DI 100% CDI. É um produto de investimento que rende 100% do CDI com liquidez diária. No Banco do Brasil, você tem um produto muito similar, só que paga 98. No Nubank, tem as caixinhas do Nubank que pagam com liquidez diária. Você saca a qualquer momento. No Inter, mesma coisa. No Banco do Brasil, você tem tanto o CDB como você tem fundos de investimentos de renda fixa que rendem muito próximo disso. Na XP você tem veículos de fundos de investimentos de renda fixa, mas eu quero simplificar. Aí você tem um tesouro direto, você pode investir no Tesouro Selic. Então eu quero simplificar. Busque um investimento de renda fixa que renda 100% do CDI com liquidez diária. Liquidez é a possibilidade, a disponibilidade, a velocidade com que você converte aquele ativo em dinheiro. Então, a liquidez de um dia, no outro dia está na conta. Liquidez diária, no mesmo dia aquele dinheiro está na minha conta. Beleza? Então, assim, Itaú, 100% CDI. Procura um CDB-DI do Itaú, 100% CDI. Ele é liquidez diária, rende 100% do CDI. Se você precisou 9 horas da noite, vai cair na conta. Banco do Brasil tem o mesmo produto. O Inter e o Nubank têm produtos muito parecidos, que são as caixinhas. Você pode botar na caixinha de liquidez diária. Então, o foco da reserva de emergência é emergência. Você não quer ganhar dinheiro com a emergência, mas você precisa rentabilizar esse capital. E como é que eu rentabilizo o capital? Garantindo liquidez. Produtos com alta liquidez geralmente têm baixa rentabilidade. O que é baixa rentabilidade? 100% do CDI. Então, no mínimo, esse produto tem que render 100% do CDI. Tira da poupança. Poupança seria uma opção? Sim. Mas por que eu vou aplicar na poupança se eu tenho um produto com a mesma segurança, talvez está mais seguro do que a poupança, rendendo mais? Né? Então, não tem motivo. Então, procure investimentos de liquidez diária que rendam ao menos 100% do CDB. 100% do CDI, desculpa, errei. E se esse vídeo fez sentido para você, recomendações são muito bem-vindas. Estou começando agora. Certamente eu vou errar muito, vai ficar uma bosta. A gente vai corrigir no meio do caminho, se possível. Sugestões de novos temas sempre serão bem-vindos, de melhorias também. Me sigam nas redes sociais, olha aqui na descrição, tem minhas redes sociais, tem e-book, enfim. Estou à disposição para melhorar. E se esse vídeo for útil, se inscreve pelo menos, curte aí, compartilha com os amigos e tamo junto.